Diga assim: Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Diga assim: Deus, fala comigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está aqui. Obrigado, irmão Marco. Rapaz, eu fico olhando para o Marco assim. A Bíblia diz que um copo d'água que você der a um servo do Senhor, você vai receber galardão. Já pensou, rapaz, todo domingo se oferecendo água para os pregadores aqui? Aleluia. Deus abençoe. Você que está em casa também, você que, como diz o pastor Stefano, está nos assistindo em outros países, em outros lugares, seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu creio, porque sempre nós temos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e eu creio que hoje aqui, ou alguém que está nos acompanhando através da internet, certamente tem alguém precisando de uma cura. Talvez uma cura física, por causa de uma enfermidade, talvez a cura emocional, com a alma ferida, machucada, ou quem sabe até uma enfermidade espiritual, ou seja, você está com a sua fé abalada, você está desanimado, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Se tem alguém aqui ao alcance da minha voz, nessa situação, eu quero dizer que a mensagem dessa noite é para você. Porque hoje nós vamos falar a esse respeito. Pode colocar aí, Flávio. Fala para mim. Isso, só o ensaio. Agora vamos falar bonitinho? Amém. E para tanto nós vamos ler o texto que se encontra em Marcos capítulo 10, texto muito conhecido da palavra de Deus. Talvez você já ouviu várias mensagens nesse texto, eu mesmo já preguei algumas vezes sobre ele, mas você vai ouvir mais uma vez que a palavra de Deus, ela é ultrapassada, jamais ela vai passar. Amém, queridos? Então vamos lá. Marcos capítulo, você vai colocar lá o texto, Marcos? Ok. Marcos 10. Como eu costumo brincar, eu gosto da vez que o Flávio coloca para não virar uma torre de Babel. Que hoje tem tantas versões. Falar nisso, você tem que ter que tomar cuidado aí com algumas versões aí que estão surgindo aí, querido, que perigoso. Então vamos lá. Marcos 10, começando no 46. Vamos ler todos aqui então juntos? Vamos lá? E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Querido, esse texto tem alguma curiosidade. Mateus e Marcos diz que Jesus curou o cego saindo de Jericó. Já Lucas diz que foi quando ele estava entrando em Jericó. Marcos e Lucas dizem que era um cego. Já Mateus registra que eram dois. Mas sinceramente eu não estou interessado se era um, se era dois, se foi entrando, se foi saindo, quando foi. O que nos interessa é que Jesus cura. Aleluia! Jesus cura independente de quantidade, independente do lugar. Porque Jesus, conforme a palavra do Senhor nos diz lá, em Hebreus 10, 38, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo Jesus que abria olhos dos cegos naquela época, que levantava paralítico, que curava o surdo, é o mesmo que ainda faz isso hoje. Aleluia! Mas, querido, para que isso aconteça, é preciso algumas atitudes da nossa parte. Atitudes essas que nós vamos encontrar em Bartimeu. O que fez com que Jesus atentasse para a sua vida, para a sua necessidade, e ele obtivesse a sua cura, aquilo que ele realmente queria. Então vamos lá, eu quero apresentar então para você essas 5 atitudes. A primeira dela é expectativa. Eu falei o quê? Expectativa. Ele era cego, mas ele tinha a expectativa de que ele voltasse a enxergar. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava vindo. Porque, querido, uma coisa que você deve saber, que a capacidade de audição do deficiente visual é muito maior do que a nossa. Então, ele certamente com aquele tumulto, né, aquela coisa toda, aquele barulho, ele entendeu que era Jesus, e a Bíblia diz que então ele encheu de expectativa de que aquele era o momento, aquela era a sua oportunidade de voltar a enxergar. E é claro que certamente ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a circunvizinhança, e que as pessoas então certamente já comentavam: olha, Jesus faz paralítico andar, Jesus tem curado cego, Jesus tem feito surdos ouvir, Jesus tem feito muitos milagres, Jesus tem expulsado demônios das pessoas, Jesus tem curado enfermidade. E certamente quando ele pressentiu, ouviu que era aquela multidão, ele deve ter informado a respeito do que se tratava, e o seu coração encheu de expectativa. Ei, querido, sabe por que milagres não acontecem muitas vezes na nossa vida? É porque nós somos descrentes. Ao contrário de Bartimeu, que estava cheio de expectativa. E como eu disse, que o Espírito Santo de Deus, né, nos revela de que há pessoas com alguma enfermidade aqui, e também aqueles que estão ao alcance da minha voz. Então a minha pergunta é: qual é a sua expectativa para essa noite? Como é que está o seu coração? Seu coração está incrédulo? Seu coração está descrente? Ou seu coração está cheio de expectativa, como estivera o coração de Bartimeu naquele dia, quando ele disse, certamente ele pensou: hoje é a minha vez. Diga assim: hoje é a minha vez. Você crê nisso? Você toma posse dessa bênção? Aleluia. A segunda atitude dele é que ele tinha iniciativa. O que eu falei? Vejam bem, quando ele fica
Quando ele ouviu que era Jesus, ele tomou uma iniciativa. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele tivesse ficado calado, aquele alvoroço da multidão toda, certamente Jesus teria passado e nada teria acontecido na sua vida. Mas mesmo quando mandaram para que ele parasse, a Bíblia diz que ele não parou, ele continuou a clamar. E olha, deixa eu falar mais uma curiosidade para você a respeito do texto. Se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria outra, porque Jesus não voltou mais a partir daquele dia a Jericó. Dali ele caminha para Jerusalém, então todo o desfecho que você já sabe até a cruz. Então ele aproveitou a oportunidade que ele tinha, disse: hoje é o meu dia. Querido, Deus está dizendo para você: hoje é o seu dia, você não pode perder essa oportunidade de abrir o seu coração, de acreditar e crer. Hoje meu milagre vai chegar. Aleluia. Se você está precisando de um milagre, querido, então você tem que fazer como Bartimeu. Você tem que tomar a iniciativa. Você não pode ficar calado, prostrado, reclamando. Toma a iniciativa e comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ore, jejue, busque a Deus. Se precisa gritar, como Bartimeu, grite. Se precisa chorar, chore. Mas não fique parado. Toma uma iniciativa. Aprenda com Bartimeu a não ficar esperando. Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida, querido. A Bíblia diz que Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem coisas que nem eu e você imaginamos. Mas você tem que tomar a iniciativa de buscar a Ele, de procurar Ele, de falar com Ele, de abrir o seu coração para Ele. Terceira coisa, terceira atitude de Bartimeu é que ele tinha coragem. Eu falei? Coragem. Porque muitos o repreendiam para que ele calasse, mas diz o texto que ele clamava ainda cada vez mais. Eu imagino que ele botou, desculpa a expressão, que ele botou a boca no trombone mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele mandava calar, mais ele gritava. Aleluia. Sabe, querido, quem quer ver milagre tem que ter coragem. Tem que ter coragem para vencer os obstáculos, tem que ter coragem para vencer as dificuldades, tem que ter coragem para vencer, muitas vezes, a timidez. Para ser um cristão, para agradar a Deus, nós precisamos ter coragem. Deus não gosta de medrosos, de tímidos. Lembra quando o Senhor convoca Gideão para a guerra? Então vieram os soldados e Deus diz assim: olha, os medrosos, os que não têm coragem, os medrosos, você manda voltar. Quantos voltaram? 22.000. Apocalipse 21:8 diz que quanto aos incrédulos, aos medrosos, aos tímidos, a Bíblia diz que a parte deles será no lago que arde com enxofre. Querido, Deus quer pessoas corajosas. Não tem lugar para medrosos no reino de Deus. Coragem para obedecer a sua palavra. A dizer: não, eu creio nessa palavra e eu vou seguir essa palavra. Coragem para tomar decisões, mesmo quando todos se colocaram ao contrário. E, querido, muitas vezes esse contrário é dentro da nossa própria família. Quantas esposas já ouviram: não sei o que você fica fazendo na igreja, não sei o que você vai fazer lá todo domingo, não sei por que é isso, para com isso, larga disso. Sim ou não? Coragem para continuar clamando a Deus quando todos mandam a gente calar. Coragem para acreditar
na vitória, quando todos dizem que não tem saída, quando muitas vezes a pessoa diz, não adianta, não tem jeito, o médico já falou que não tem cura, já disseram que isso não tem jeito, isso não vai dar em nada, isso é aquilo, isso é aquilo. Ei, querido, coragem como Bartimeu, porque o seu milagre vai chegar. Foi a coragem de Bartimeu que fez com que Jesus parasse para ouvir o seu clamor e a sua necessidade. Querido, Jesus tem prazer de ouvir e atender o pedido de um crente corajoso. Fala para o seu irmão do lado assim, coragem. Quarta atitude de Bartimeu, ele tinha disposição. Ele tinha. O texto diz que Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram dizendo, tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. E diz o texto que ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É interessante, chamaram Bartimeu dizendo assim, tem bom ânimo. Se tinha alguém ali que não estava nem um pouco desanimado, era ele. Nem precisava falar, ele estava animadíssimo. Ei, você está animado para receber o milagre de Deus nessa noite? Aleluia. E aqui também tem algo que me chama a atenção, querido. O texto diz que ele lançando de si a sua capa. Então tem duas coisas aqui que eu considero importantes. Primeiro, é o fato dele ter jogado fora, lançado de lado a sua capa. Por quê, pastor? Porque a sua capa era o seu bem mais precioso. Era aquela capa que ele abrigava da chuva, é aquela capa que o protegia do sol, é aquela capa que o aquecia no frio. Talvez aquela capa é o que ele forrava fazendo a sua cama, mas agora, querido, ele encontrou algo melhor, ele agora encontrou algo mais precioso, então ele não precisava mais daquela capa, porque agora quem o chamava para uma nova vida era Jesus de Nazaré. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Jesus de Nazaré tem algo muito mais precioso do que aquilo que você está apegado. E talvez pelo fato de você estar apegado a essas coisas, que você não está recebendo mais de Deus. Lança fora isso, querido. Joga fora essa velha capa, essa capa fedida de pecado, essa capa fedendo aos vícios, essa capa fedida da prostituição. Joga fora essa capa manchada de lágrima, de tristeza, de angústia. Joga essa capa fora em nome de Jesus. Segundo, diz o texto que ele levantou-se. Há algumas versões que diz que ele saltando, deu um salto e foi ter com Jesus. Ele não ficou parado, esperando até Jesus, que ele podia imaginar o seguinte, Jesus, né? Então vem até aqui. Eu não sei como foi que ele chegou lá, mas a verdade é que ele correu e foi até o encontro de Jesus. Ao contrário, né? Ele foi ao encontro de Jesus. Isso é disposição. Tem 3 palavras aqui que definem a vida de Bartimeu antes dele encontrar com Jesus: cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Olha a condição desse moço: cego, mendigo, sentado ali à beira do caminho, evidentemente aguardando alguns trocadinhos. Mas ele recebe uma outra palavra quando chamaram, disseram: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele respondeu com disposição, jogou a velha capa de lado, levantou-se e foi ter com Jesus. Querido, talvez seja isso que está faltando em você, disposição para lançar fora essas coisas que estão te prendendo, a religiosidade, a carnalidade, o apego às coisas desse mundo, o apego às coisas materiais. E é por isso que milagre não está acontecendo na sua vida.
Se ele tivesse ficado apegado àquela capa, não, isso aqui eu não posso largar isso aqui não, isso é tudo que eu tenho. Quinta atitude, ele tinha fé. Ele tinha o quê? E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Algumas versões dizem, a tua fé te curou. E ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, Bartimeu acreditou, Bartimeu creu que Jesus podia fazer algo por ele. Ele creu que Jesus, por isso ele foi pelo fato de ter crido que ele recebeu esse diagnóstico de Jesus. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe, querido, a fé é a chave para mover o milagre. Repete o que eu falei, a fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus disse assim, tudo é possível àquele que crê. Então, querido, se você crê, você vai receber milagre. Bartimeu creu, Bartimeu teve fé. Nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que, como eu falei no início da mensagem, que continua curando, curou ontem, cura hoje e vai curando sempre a todos aqueles que creem no seu nome. Ei, querido, se você quer que Deus opere um milagre na sua vida, se você quer que Deus mude a sua história, você precisa ter fé, conforme Bartimeu tivera. E diz então a palavra do Senhor, a tua fé te salvou. E diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A partir de agora, tinha mais um no meio daquela multidão seguindo a Jesus. Não mais cego, mas com os olhos brilhando, mas com o coração cheio de gratidão, porque Jesus havia curado a sua cegueira e havia salvado a sua alma. Sabe, querido, eu fico imaginando, porque a palavra do Senhor diz que Deus tem muito mais para nós do que nós pedimos ou imaginamos. Bartimeu pediu o quê? Pediu que ele queria ver. E Jesus, além de curá-lo da sua cegueira física, Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele foi curado da cegueira física e da cegueira espiritual. Ele foi até Jesus condenado, cego, e saiu vendo e salvo. É isso que vai acontecer nessa noite se você vier a Jesus. Talvez eu esteja pregando para alguns Bartimeus e algumas Bartimeias. E Deus tem algo para você nessa noite. Por que que isso aconteceu? Porque Bartimeu teve, vamos falar, expectativa, iniciativa, coragem, disposição e fé. São essas 5 atitudes, querido, que vai provocar. Você sabia que nós é que provocamos o milagre? Porque quem tem fé, querido, recebe. Se nós tivermos fé, nós vamos mover o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. E olha que coisa interessante. O verso 51, o Senhor Jesus chega para Bartimeu e pergunta assim, o que queres que eu te faça? Querido, todo mundo que vai pregar nessa passagem, bate nessa tecla dizendo, mas será que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? É claro que sabia. Evidente que sabia. Mas só que Jesus queria ouvir de Bartimeu o que é que Bartimeu queria que ele fizesse. Talvez você possa estar pensando a mesma coisa, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe que eu estou com um problema financeiro. Deus sabe que eu estou com uma enfermidade.
Deus sabe que eu estou enfrentando problema conjugal. Deus sabe que eu estou desempregado. Deus sabe disso, Deus sabe, querido. Mas assim como Jesus perguntou a Bartimeu e Bartimeu falou, Jesus está perguntando nessa noite para você também: o que você quer que eu te faça? Diga para Ele. Se é um problema de enfermidade, diga para Ele: Senhor, eu tenho uma enfermidade, eu estou sofrendo disso. Se o problema é desemprego, diga: Senhor, eu estou desempregado, eu estou precisando de uma porta de emprego. Se é um problema conjugal, diz: Senhor, eu e minha esposa não estamos mais nos entendendo, o diabo quer separar a gente, mas nós não queremos separar, nós nos amamos e vamos continuar juntos. Ele vai te atender. Se o seu problema é familiar, Senhor, meu filho está desviando, meu filho está com a má companhia, Senhor, meu pai está fazendo isso, minha mãe está fazendo aquilo, meu filho está fazendo isso. Fala para Ele, querido. Como eu falei, você não pode ficar calado, tem que levantar, tem que clamar, tem que acreditar, tem que tomar iniciativa. Se é um problema na justiça, Senhor, eu tenho uma causa na justiça, eu preciso que o Senhor entre com providência. Se é falta de fé, se você está abatido, está desanimado, quem sabe você até já expressou assim: eu tenho vontade de morrer. Não, querido. Deus quer que você viva. Deus quer que você saia daqui cheio de vontade de viver uma nova vida, uma nova razão na sua existência. Mas você precisa falar isso para Ele. E Ele, o mesmo Jesus que entrou em Jericó naquele dia, está aqui. E assim como Ele operou na vida de Bartimeu, Ele vai operar na sua vida. Mas você tem que fazer como Bartimeu. E Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? E Ele está aguardando você dizer para Ele: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos declarar isso? Aleluia, aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Aleluia. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer.
Eu farei o que for preciso para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, mas tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo. O milagre Ele pode fazer, querido. Tal qual Ele fez na vida de Bartimeu. E eu queria então que você fizesse como Bartimeu nessa noite. Bartimeu levantou-se e foi até Jesus e disse para ele: Senhor, eu quero ver. Ele teve disposição, ele teve coragem, expectativa, ele teve fé. E é isso que Deus quer ver em você agora, nessa hora, nessa noite. Que você saia do seu lugar e venha aqui dizendo: Senhor, eu quero milagre. Eu quero a cura da minha enfermidade. Fala para Ele. Eu quero que o Senhor abençoe a minha família. Eu quero que o Senhor abençoe a minha empresa. Eu quero que o Senhor abençoe o meu trabalho. Estou enfrentando uma dificuldade lá. Meus negócios não andam bem. Minhas finanças não estão bem. Senhor, eu quero uma proposta de emprego. Senhor, eu quero meu filho de volta. Eu quero meu marido de volta. Vem. Não fica como, não faça como Bartimeu. Se Bartimeu tivesse ficado quieto lá no lugar dele, ele não teria recebido o milagre, a cura. Pastor, mas Deus escuta aqui onde eu estou, eu sei que escuta. Mas você fazendo isso, você está como se você fizesse como Bartimeu. Você está dizendo: eu creio que Ele pode fazer isso. É um passo, esse passo chama-se fé. Jesus viu a fé de Bartimeu. Aleluia. Querido, eu sei que todos nós temos a nossa dificuldade. Todos nós temos as nossas enfermidades, nossos problemas. O milagre que eu não posso, Ele pode. Que eu não posso fazer, Ele pode. A mudança que eu estou precisando na minha vida, Ele pode. O que é que você quer que Ele mude na sua vida, querido? Talvez mudar você mesmo. Ah, querido Pai do céu, tem umas coisas que eu preciso mudar. Gente, tem tanta coisa que precisa mudar. Talvez a pirraça, aquela atitude iracunda, grosseria,
Tem gente que diz assim, mas eu sou muito franco. Franqueza é uma coisa, grosseria é outra, muito diferente. Fala com ele agora. Fecha os teus olhos, agora é hora de você falar com ele. Ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? Ele está perguntando agora para você. O Espírito do Senhor está perguntando agora para você, o que você quer que Deus faça? Fala para ele. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, ó poderoso de Israel, grande eu sou, Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Pai, contempla agora cada coração aqui, e cada coração que está também ao alcance da imagem através da internet, Senhor. Opera agora, meu Deus e meu Pai, na vida daqueles que estão colocando diante do Senhor as suas necessidades, ó Pai. Deus querido, se há um problema na família, se há um problema de divórcio, se há o ciúme, se há o desemprego, meu Deus e meu Pai, entra com providência, Senhor. Deus, joga por terra todos os vícios, as drogas, a bebida, o cigarro. Deus, joga por terra e cura, entra com providência agora, meu Pai, em toda espécie de enfermidade, Senhor. Senhor, para o Senhor não há impossível, ó Deus. Então, meu Deus e meu Pai, entra agora, Senhor Deus, e vai curando, meu Pai. Cura, meu Deus e meu Pai, toda dor de cabeça, dor na coluna, dor no estômago, inflamação no ovário, no intestino, no fígado, nos rins, nos pâncreas, ó Deus, problema na próstata, dor no braço, nas pernas, tendinite, artrite, artrose, escoliose, espondilite, fibromialgia, reumatismo, gota, lúpus, ácido úrico, diabetes, angina, vírus da AIDS, tumores, Covid, toda espécie de mal, em nome de Jesus, vai caindo agora, vai saindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, tira agora toda ansiedade, toda depressão, a toda insônia, oh meu Deus, labirintite, tontura, perturbação do inferno, desejo de morte, desejo de suicídio, vai saindo agora, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo trabalho, meu Deus e meu Pai, todo mal do inferno, Senhor, tudo aquilo que tem sido levantado contra a vida dos teus filhos, cada coração que está aqui, seja desfeito, desamarrado, desbratado agora, em nome e pelo poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda sua mão e diga: eu tomo posse da minha bênção. Estou curado, estou livre, estou liberto, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, fique em pé então para a gente estar orando. Que você tenha uma semana abençoada, amém? Que você tenha uma noite de sono tranquilo, né? E descanse. Pai,
no nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos por esses momentos tão agradáveis que aqui passamos, Senhor. Pai, nós tivemos a oportunidade de te adorar, de te louvar, de ouvir a tua palavra, ó Deus querido, de rever os irmãos queridos e amigos, Senhor Deus e meu Pai. Como é bom, ó Pai, essa comunhão, Pai. O Senhor se alegra disso, tua palavra diz que por isso o Senhor derrama a bênção, a vida neste lugar. E que a graça salvadora do teu Filho, o teu amor incomensurável e a consolação do Santo e Poderoso Espírito do Senhor seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.